Fala aí pessoal, graça e paz a todos. Meu nome é Wesley Santos, este é o canal Está Escrito e dando continuidade à nossa série de estudos sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, no capítulo 11 de Mateus, versículo 20 ao 30, que nós iremos expor e meditar um pouco sobre esses versículos, aquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Nós vamos dar início à primeira parte dessa série de estudo. Da última vez a gente fizemos uma pequena introdução a respeito do assunto, falamos um pouco da questão histórica desse grande debate que há entre responsabilidade humana, entre a soberania de Deus, entre livre-arbítrio ou eleição ou predestinação, se está tudo pré-determinado ou o homem é livre para decidir aquilo que ele deseja. Então, hoje nós vamos dar início ao texto base que nós falamos de Mateus 11 e assim, se Deus permitir, nós iremos fazer outros vídeos para não ficar muito longo a respeito deste mesmo texto, para esclarecer algumas dúvidas a respeito deste assunto. Se este assunto já te interessa, se este assunto é bom, você gosta de falar a respeito disso, já dá um like nesse vídeo, curte, se inscreva neste canal e o que o Senhor tem para nos ensinar por meio da sua palavra. Fala aí pessoal, este é o canal Está Escrito e vamos direto ao texto base, Mateus 11, no 20 em diante, o que nós vamos meditar hoje. Nós vamos meditar apenas aos versículos, dos versículos 20 ao versículo 24, onde está ali Jesus trazendo vários juízos, trazendo várias consequências àquelas cidades das regiões da Judéia, onde ele e os seus discípulos pregaram o Evangelho, e boa parte daquelas cidades rejeitaram a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E ali Jesus traz algumas sentenças, alguns juízos, alguns ais a respeito daquelas cidades, porque foi rejeitado o Evangelho do Filho de Deus. E vamos ler o texto que diz assim, Mateus 11, a partir do versículo 20 em diante. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios e não se haveram arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fosse feito os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma tivesse sido feito os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido no dia de hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, Mateus, do capítulo 20, do versículo 20 ao 24, aí nós vemos as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo responsabilizando a todas aquelas pessoas
da cidade de Corazim e Betsaida, a princípio aqui, que são cidades das regiões da Judéia, onde o Senhor operou mais milagres e prodígios e maravilhas, onde o Senhor Jesus fez tantas maravilhas naqueles lugares, onde os seus discípulos foram enviados a anunciar nos versículos anteriores, onde o próprio Senhor Jesus passou por cada uma daquelas cidades. E ali Jesus começa a trazer alguns juízos e sentenças, responsabilizando a cada uma daquelas pessoas que rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo, que não creram na palavra do Senhor, que não se arrependeram dos seus pecados e aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Então Jesus responsabiliza e diz que no dia do juízo haverá mais rigor para essas pessoas. E aí Jesus faz uma comparação mostrando o quão terrível é você rejeitar o Evangelho, que o juízo será pior para aquelas pessoas que rejeitaram o Evangelho, que tiveram a oportunidade e o privilégio de ouvir a mensagem da palavra de Deus, que presenciaram das maravilhas de Deus e mesmo assim não se arrependeram dos seus pecados. Haverá mais rigor para essas pessoas que tiveram a oportunidade de crer e se arrepender dos seus pecados e não assim o fizeram. Haverá mais rigor para essas pessoas do que para aquelas pessoas de Tiro e Sidom. Jesus faz uma comparação a duas cidades gentílicas, duas cidades que não tiveram a mesma Betsaida, que eram as cidades judaicas. Então Jesus mostrando o quão terrível é pior para aquelas pessoas que muitas vezes estão até na igreja, as pessoas que presenciam da palavra de Deus, que presenciam das maravilhas de Deus e ainda assim não se arrependem, não buscam ao Senhor. Aquelas pessoas que teve a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho e não se arrepender, essas pessoas são piores ainda do que aquelas pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Pessoas como ladrões, estupradores, prostitutas, pessoas que não viveram num meio que teve bastante pregação do Evangelho, que presenciou de bastante coisas a respeito das maravilhas de Deus. Essas pessoas são piores do que aquelas pessoas que muitas vezes que nunca ouviram o Evangelho de Jesus Cristo, que não tiveram a mesma oportunidade e privilégio de presenciar das maravilhas do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor responsabiliza, fala: vocês vão ser julgados, vai haver mais rigor para vocês no dia do juízo do que para aquelas pessoas de Tiro e Sidom. Mostrando aqui que o Senhor Jesus, ele vai cobrar de cada um no dia do juízo segundo as obras de cada um, segundo as nossas responsabilidades, segundo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer neste mundo. Então haverá rigor, haverá uma cobrança, haverá um dia de juízo, de prestação de contas. Há uma pessoa a quem nós iremos todos prestar contas. Essa pessoa é Jesus Cristo no dia do juízo. E nós seremos responsabilizados, cada um de nós, por aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer neste mundo. Assim como está bem claro aqui nessa passagem que nós acabamos de ler em Mateus 11. Assim também como ele faz a comparação ali de Cafarnaum, que também era outra cidade da região da Judéia, com a cidade de Sodoma, lá do Antigo Testamento, que todos nós conhecemos, a cidade de Sodoma e Gomorra, que foi julgada pelo Senhor lá no Antigo Testamento. Apenas Ló e sua família foi retirado de lá, e ali houve uma chuva de fogo e enxofre sobre aquela cidade e consumiu todas aquelas pessoas por conta da sua depravação, por conta dos seus pecados que eram tão terríveis, ao ponto de os homens daquela cidade quererem se relacionar, estuprar os anjos que foram lá tirar Ló e sua família de lá da cidade de Sodoma. Então, para você ver que tamanho era o pecado e a depravação daquelas pessoas, o Senhor Jesus está dizendo que
as pessoas de Cafarnaum que presenciaram das maravilhas, das pregações, dos prodígios, dos milagres do Senhor e não se arrependeram, e não creram, e não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, essas pessoas de Cafarnaum é pior do que aquelas pessoas de Sodoma. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E haverá um rigor maior para essas pessoas. Todos estes privilégios de presenciar das maravilhas do Senhor, de ter a presença do Filho de Deus no meio deles, pregando o Evangelho, realizando milagres e maravilhas, e rejeitaram, desprezaram o Filho de Deus, essas pessoas terão mais rigor no dia do juízo do que aquelas pessoas depravadas de Sodoma e Gomorra. E o Senhor falando que se os mesmos milagres que foram feitos em Cafarnaum fossem feitos lá em Sodoma, aquela cidade não teria sido consumida pelo fogo, teria permanecido até o dia de hoje. Assim também como ele disse sobre a cidade de Corazim e Betsaida, se em Tiro e em Sidom tivesse feito e realizado os mesmos milagres e maravilhas, as mesmas pregações que o Senhor Jesus realizou em Corazim e Betsaida, tivesse feito em Tiro e Sidom, as pessoas de lá teriam se arrependido. Aí você me diz, então por que o Senhor não fez esses milagres e maravilhas em Tiro e Sidom e não em Betsaida ou Corazim ou lá em Sodoma? Porque foi da vontade de Deus se revelar a quem Ele quer. O Senhor não quis se revelar lá em Sodoma, e assim o juízo dele foi certo e justo sobre aquelas pessoas por conta dos seus pecados. Elas foram responsabilizadas por todos os seus pecados, ao mesmo tempo que o Senhor é soberano e não quis os salvar. A soberania de Deus, a responsabilidade humana. A mesma coisa aqui. O Senhor não quis se manifestar em Tiro e Sidom, que eram cidades gentílicas, e ele falando, se eu fizesse isso aqui que eu estou fazendo aqui em Corazim e Betsaida, se eu fizesse lá, ele tinha certeza que as pessoas de lá iriam se arrepender, mas ele não quis fazer lá, mas quis fazer em Corazim e em Betsaida, e responsabilizou aquelas pessoas, porque elas não quis aceitar o Evangelho, porque elas rejeitaram a pregação do Evangelho, porque elas rejeitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Eu quis me manifestar a vocês, e vocês não quis me receber, e vocês serão responsabilizadas e julgadas com mais rigor do que aquelas pessoas. Eu sou soberano e vocês também são responsáveis. Eu decido quem eu quero salvar, em quem eu vou me manifestar ou não. Ao mesmo tempo, vocês são responsáveis por aquilo que vocês fazem ou deixam de fazer. A soberania de Deus e a responsabilidade humana andando juntos, de mão dadas. Deus é soberano, Deus se revela a quem Ele quer, Deus salva quem Ele quer, Deus determina todas as coisas que Ele quer que aconteça. Ao mesmo tempo, o homem é responsável por tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer, como aqui no caso de crer na pregação do Evangelho de Jesus. E aí outras pessoas podem levantar alguns outros questionamentos, né? Como quando nós lemos lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que Paulo deixa bem claro, dizendo lá em Efésios 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo deixa bem claro que todos nós somos salvos por meio da fé, pela graça, nós somos salvos pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, mas nem isso vem de nós, parte de nós, vem de Deus. É Deus quem concede essa fé, por meio da sua graça, por meio da sua bondade, por meio da sua misericórdia. Todos nós somos pecadores depravados e caídos da graça, carentes da graça. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora o Senhor, Ele revela essa graça, Ele manifesta essa graça, Ele concede essa fé a quem Ele quer. E aí, como foi dito, como o próprio Senhor Jesus diz, não foi concedida essa fé para as pessoas de Corazim e Betsaida. Por isso elas não creram e elas foram responsabilizadas exatamente pela sua incredulidade.
pela sua falta de fé, porque são pessoas caídas, mostrando que como o homem não tem o livre arbítrio, mostrando que o homem depende de Deus para ser salvo. Se Deus não conceder graça, se Deus não conceder fé para essas pessoas, elas nunca irão crer. O Senhor pode pregar, pode fazer milagres, maravilhas, realizar tantas coisas, e as pessoas vão ver e vão testemunhar tudo isso. Mas se não for concedida a fé pela graça, nenhuma delas irão crer. E ao mesmo tempo, elas serão responsabilizadas por não ter crido na palavra do Senhor Jesus Cristo, por conta dos seus delitos e dos seus pecados, por conta da sua falta de fé, pela sua incredulidade de não crer no Filho de Deus. Elas serão responsabilizadas e condenadas rigorosamente por conta de tudo isso, mostrando o quanto Deus é soberano e o quanto o homem é responsável, mesmo Deus determinando tudo isso. Para muita gente isso é muito complicado de entender essas duas coisas. Lá em Romanos também, Paulo diz em Romanos 14, ele diz assim: que diremos, pois? Romanos 9, versículo 14. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadeci-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, nem do que corre, mas de Deus que usa de misericórdia. Então não depende do homem, não depende daquele que quer, não depende daquele que corre. Uma outra questão que ninguém quer e ninguém corre, mas depende de Deus. Nós só iremos querer a Deus, nós iremos só correr até de encontro a Deus se Ele assim usar de misericórdia, se Ele nos atrair, se Ele nos chamar, porque antes disso todos nós estávamos mortos em delitos e pecados, cegos, destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos alheios à glória de Deus. Todos nós estávamos dispersos, andando pelos nossos próprios caminhos, como ovelhas desgarradas, como diz a palavra de Deus. Mas o Senhor é quem usa de graça e de misericórdia. É o Senhor quem vem e nos atrai. É o Senhor que se compadece. É o Senhor que nos chama. É o Senhor que nos salva. É o Senhor que nos resgata. Tudo parte do Senhor, não de nós mesmos. Tudo vem dele, não de nós. Nós somos totalmente caídos, depravados, destituídos, e por isso somos responsáveis. Todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos condenados ao inferno. E se o Senhor não quisesse salvar ninguém, ninguém seria salvo e ele permaneceria justo. Mas ele simplesmente quis usar de misericórdia. Ele simplesmente quis se compadecer de algumas pessoas, e se revelou, se manifestou a essas pessoas e os atraiu. E aquelas que ele não quis o atrair até ele, ele condena, ele julga com justiça, com retidão, com santidade. O Senhor é justo em todos os seus caminhos. Para muita gente isso é bem complicado de entender, mas o Senhor usa de misericórdia com quem Ele quer e Ele se compadece de quem Ele quer. Ele é Senhor, Ele é soberano sobre todas as coisas e nós responsáveis por todos os nossos atos e obras. E se os nossos atos e obras são pecaminosos, de transgressão contra o nosso Deus, então nós devemos receber o juízo de Deus. Até mesmo quando nós não cremos no Evangelho de Jesus Cristo. Mas como assim? O Senhor nos ordena a crer sem a gente ter a capacidade de crer? Sim, porque Ele é justo. E nós somos condenados por não crer. Somos condenados. E quando nós cremos, não foi algo que veio de nós. Foi porque Ele usou de misericórdia. Foi porque Ele se compadeceu. Foi porque Ele concedeu a fé para a gente crer no seu Filho amado. É nisso que está a glória de Deus.
É nisso que está a graça de Deus. É tudo por meio da graça. Em João capítulo 15, no versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esse dá muito fruto. Mas por que damos frutos? Porque sem mim nada podeis fazer. Tudo nós dependemos de Deus. Em todas as coisas. Somos totalmente dependentes de Deus. Tudo vem dele e tudo é para ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É isso que Paulo diz lá em Romanos 11. E ainda em João 15, no versículo 16, diz assim Jesus: não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo em meu nome perdides ao Pai, ele vos conceda. Então, o que o Senhor Jesus diz? Não é nós que escolhemos a ele. É ele quem nos escolheu. É ele que nos envia. É ele que faz que o nosso fruto permaneça. É ele que nos capacita. Tudo vem dele. Somos totalmente dependentes dele. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E nós, responsáveis pelaquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E quando nós fazemos alguma coisa, não foi nós que fizemos, mas foi a graça, foi a bondade, foi a misericórdia, foi o Senhor se compadecendo, o Senhor concedendo a oportunidade de nós fazermos. Que nem Paulo diz, eu fiz mais do que todos os meus irmãos, mas não eu, a graça que habita em mim, não eu. Ele diz primeiro, eu fiz, mas depois ele fala, não fui eu, foi a graça. A minha responsabilidade, eu fiz, eu fui responsável, ao mesmo tempo a soberania de Deus. O Senhor que me conduziu e me capacitou a fazer todas essas coisas. O Senhor que me direcionou em todas essas coisas, para que eu pudesse fazer. Então não eu, mas a graça em mim. O homem e a responsabilidade, a soberania e a responsabilidade humana. Esse é um assunto que a gente poderíamos ficar aqui horas e horas e poderia pegar vários textos aqui para ilustrar a vocês a respeito disso. Mas a gente vamos ficar por aqui e vamos dar continuidade a este estudo ainda em outros vídeos, se assim o Senhor nos permitir. Eu agradeço pela companhia de vocês. Curte este vídeo, compartilha, comente o que você achou, se tem alguma dúvida, se ficou alguma coisa ainda aí obscura para você, não ficou claro, ponha nos comentários, a gente vai tentar esclarecer com mais detalhe e com mais tempo. Se inscreva neste canal, nos ajude aqui a crescer e que Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade.